Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz relembrar da criação. Neste dia quero descansar dos pesares do viver, e ao Senhor quero adorar, que o santo sábado nos deu. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador, graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador, graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Este mundo Deus criou, tudo belo então ficou, para o homem se lembrar da criação. A semana já passou, quão ansioso eu estou e feliz. Quero adorar que o santo sábado chegou. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador, graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador, graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Feliz sábado, querido irmão, querida irmã, querido internauta que neste momento se conecta conosco. Que bom nós estarmos juntos dando abertura a mais um culto neste santo sábado do Senhor. Desejando que o Espírito Santo possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família. Que todos nós possamos receber as bênçãos sabáticas e realmente seja um dia de louvor, gratidão e entrega. Para nossa reflexão e oração, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, que é o texto introdutório para a mensagem que será pregada hoje. A palavra do Senhor nos diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Neste momento eu vou me ajoelhar, você pode também se ajoelhar na sua casa, se você puder, e vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, tua bondade, especialmente pelo teu sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que o Senhor possa abençoar este culto, esta escola sabatina e o culto divino a seguir.
que todos nós possamos desfrutar das ricas bênçãos celestiais. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto necessitamos, é o que eu te peço e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Antes de fundar o mundo, Deus criou um plano para livrar o homem da destruição. Cristo se ofereceu para vir à terra em carne, dando ao pecador eterna salvação. Cristo veio se entregar, aceitou se humilhar, sofreu sem reclamar e morreu em meu lugar, trazendo para mim a redenção. Escolheu buscar o pecador. É impossível compreender tão grande amor. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar. No Getsemane, Jesus suou gotas de sangue. O fardo era grande, difícil de levar. A taça oscilou em suas mãos por um instante, mas ele decidiu: eu vim pra resgatar. Cristo veio se entregar, aceitou se humilhar, sofreu sem reclamar e morreu em meu lugar, trazendo para mim a redenção. Escolheu buscar o pecador. É impossível compreender tão grande amor. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar.
Linda melodia que você acabou de ouvir para o seu fortalecimento espiritual. E você pode começar pregando a palavra de Deus àqueles que ainda não foram alcançados. Copie o link desse culto e envie para as pessoas que você mais ama. Envie para os seus melhores amigos, para aquelas pessoas que você almeja ver no céu. E não se esqueça de dar o seu like, clicar naquela mãozinha. Quando você dá o seu like, o YouTube espalha este conteúdo para muita gente. E se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Quanto mais inscritos nós temos, mais o nosso canal cresce. Então, a sua inscrição no canal é muito importante. Nós chegamos a um momento muito especial, que é o estudo da lição da escola bíblica, que você que já é aluno, já estudou durante a semana. E a nossa lição de hoje é a penúltima lição do trimestre, vem falando sobre que pessoas vos convém ser. O nosso texto introdutório diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aqui nós temos uma importante pergunta e durante a lição nós vamos compreender. O pensamento para reflexão diz assim: a troca que fazemos quando negamos desejos e inclinações egoístas é a troca do inútil e passageiro pelo que é precioso e eterno. Isso não é sacrifício, mas ganho infinito. No lugar de cada item que Cristo nos pede para renunciar, Ele oferece algo muito melhor. Nosso primeiro tópico: inevitável, inextinguível. Como as Escrituras descrevem o juízo executivo final? A palavra do Senhor diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Nós vemos aqui que o dia do Senhor, a sua vinda, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai roubar o seu carro. O que o ladrão quer é a oportunidade. E quando você dá a oportunidade, o ladrão chega. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos. Então, a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. Aqui diz assim no último parágrafo: eu vi que assim como Cristo é a videira e seus filhos os ramos, assim também Satanás é a raiz e seus filhos os ramos. Portanto, na destruição final de Gog e Magog, toda a multidão de ímpios será queimada, raiz e ramos deixarão de existir. Por isso que a Bíblia diz que todas as obras serão queimadas. Deus não vai reaproveitar nada deste planeta, nenhuma partícula, tudo será destruído. O segundo tópico vem falando sobre a terra purificada, o novo lar. Então, aqui os profetas do Antigo Testamento, eles previram a destruição do nosso mundo. E também falaram sobre a nova terra. Isaías 34, 8 a 10 diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre.
e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Então, aqui diz que quando Deus destrói, a Bíblia diz que os ímpios se farão cinzas debaixo dos nossos pés, ou seja, Deus destrói o mundo, faz um novo mundo, e embaixo das profundezas estão as cinzas daqueles que morreram. Fogo desce da parte de Deus do céu, a terra se fende, e as armas ocultas nas profundezas vêm à tona. Chamas devoradoras surgem de toda fenda aberta, as próprias rochas brilham com o calor. Chegou o dia em que arderão como forno. Essa é a maneira de Deus de purificar a terra. Na pergunta B, vem falando sobre a beleza do próximo ato de Deus, que é o novo céu e a nova terra. Então, João, exilado em Patmos, disse: viu o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então agora Deus faz tudo novo. Deus restaura este planeta e ele fica ainda mais belo que o jardim do Éden. O terceiro tópico fala sobre realidade preocupante. Fala sobre o que vai acontecer com os habitantes da terra. O nosso texto introdutório de 2 Pedro 3,11 fala: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então agora vem chamando a nossa atenção para nosso tempo, para nossa realidade. Para mim e para você, que tipo de pessoas precisamos ser? Aqui no comentário diz assim: quantos estarão despreparados quando o mestre vier para ajustar contas com seus servos? Muitos mal têm ideia do que significa ser cristão. A justiça própria, então, será inútil. Os únicos que suportarão testes serão aqueles que tiverem a justiça de Cristo, que estão imbuídos de seu espírito e andam como ele andou, em pureza de coração e vida. O falar deve ser santo, e então as palavras estão temperadas com a graça. Então, que tipos de pessoas devemos ser? Pessoas transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que almejam um mundo melhor. Eu estava acompanhando esses dias aí um debate entre alguns candidatos à prefeitura de um estado do Brasil, e você vê o que é o homem sem Deus. E nessa discussão, alguém pega uma cadeira e acerta no outro, durante o debate. Aí vem esse texto: que tipo de pessoas devemos ser? Se os homens que vão governar a nação estão nesse baixo nível, o que esperar se a liderança da nação está pior do que o próprio povo? Então, queridos, é um mundo que nós vivemos. E a gente precisa se consagrar a Deus. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Devemos ser semelhantes a Jesus. O quarto tópico fala sobre não me deixarei desanimar. Então, nós não podemos desanimar da fé. Nós precisamos continuar seguindo o trilho, o caminho que conduz ao céu. Aqui diz que chegou o tempo em que grande parte daqueles que uma vez se regozijaram em alta voz, diante da ideia de que o Senhor imediatamente viria,
estão em outras denominações e no mundo. No passado, as professas igrejas e o mundo os ridicularizavam por terem crido que Jesus estava voltando e divulgavam todo tipo de falsidades para aumentar o preconceito contra eles e destruir a sua influência. Então, amados, nós precisamos viver como se Jesus voltasse logo. Em contraste com essa situação, qual deve ser o nosso foco? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, devemos parar de ficar reclamando das coisas deste mundo, da vida. Aqui diz: cale para sempre suas queixas em relação a esta pobre vida. Em vez disso, concentre os esforços da sua alma em garantir uma existência melhor do que esta e em conquistar um lugar nas mansões reservadas para aqueles que permanecem verdadeiros e fiéis até o fim. É isso que a gente precisa fazer. Vamos deixar as arestas de lado e contemplar a Jesus, nosso modelo perfeito e o único que precisa ser imitado. Último tópico: olhando cada vez mais para cima. Como a Bíblia nos adverte contra a confiança cega na fragilidade humana de líderes e de outros companheiros próximos que estão sujeitos a erros. O grande problema do ser humano, acredito que o nosso problema é olhar para o homem e achar que o homem é um modelo a ser imitado. Mas o único modelo a ser imitado é Jesus. Amós 4,12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Grandes homens podem tombar, grandes homens podem falhar, mas a palavra de Deus dura para sempre. Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça e o seu poder, para que possamos confiar nas suas promessas e nos preparar para a sua vinda, que está muito próxima. Amém. Queridos, chegamos ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos da sua ajuda para manter este canal, para manter os nossos cultos. A sua oferta é muito importante. Temos missionários espalhados por diversas partes, e a sua fidelidade, através das suas primícias, suas ofertas, seus dízimos, é muito importante para levar a obra avante. Neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor a Deus, vai aparecer a chave Pix, também o QR Code, e você escolhe a melhor maneira de doar. Qual música vamos ouvir, produção? Vem pra luz. Vamos ouvir o quarteto que vai louvar o Senhor neste momento. Se eu pudesse desprender-me do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador, pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, caminhando neste mundo sozinho. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, nessa estrada incerta não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu
quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz, vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Meu Jesus diz, vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem, vem pra luz. Belo hino de louvor a Deus que você ouviu com vocal 4, Vem pra Luz. Agradecemos a todos que cooperaram com a causa do Mestre, que ele possa retribuir em bênção sem medida para a sua vida. Chegamos a um momento todo especial agora, que são os Minutos da Saúde. E o nosso querido irmão Heleno Vitoraz, que é o diretor do Departamento de Saúde, vai trazer algumas dicas muito importantes para cuidarmos do nosso maior patrimônio, que é o nosso corpo. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia! Nesta série Minutos Saúde, sempre temos apresentado um benefício de uma planta, de um alimento, um medicamento.
E hoje nós vamos falar sobre o valor nutracêutico dos vegetais. O que é um nutracêutico? É uma coisa que tem a capacidade de prevenir, nutrir ou curar. Isso é um nutracêutico. E alguém pode pensar ou perguntar, mas escuta, vegetais, plantas, folhas, verduras, contêm propriedades que têm a capacidade de prevenir, nutrir ou curar? Sim, tem sim. Quero ler com vocês, quero citar o versículo de Apocalipse 22, versículo 2, que diz: no meio da praça está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um fruto por mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Já pensou? Folhas de uma árvore para a cura dos povos. Esta é a árvore da vida. Você sabia que a árvore da vida, ela produz 12 frutos? Só que não são assim, um fruto em um galho e outro fruto em outro galho. Não. É por época. Tem um mês que produz um fruto. Aí no próximo mês vai ser outro fruto. No outro mês, outro fruto. E assim fecha o ciclo do ano. Por que será que a árvore da vida produz 12 frutos, um fruto por mês? O nosso corpo precisa de diversificar. Ele precisa de muitos nutrientes diferentes. Por exemplo, há um conselho no Espírito de Profecia que diz que nós temos que aproveitar a fruta da época. Isso aí tem muito a ver, Deus é muito sábio, tem muito a ver com a necessidade do nosso corpo, a fruta daquela época. Por isso, na época do abacaxi, aproveite o abacaxi. Na época da manga, aproveite a manga. Tem não só a vantagem econômica, que na época é mais barato, né? Mas lá no céu, irmãos, a árvore da vida também será assim. Nós vamos aproveitar um por mês. É porque a gente precisa de todos esses nutrientes. Dizia o grande filósofo, o médico, o sábio Hipócrates, quase 5 séculos antes de Cristo, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. E o apóstolo João, na sua 3ª carta, diz assim: que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Irmãos, a pessoa pode ter tudo, pode ter um carro zero, pode ter casa, pode ir bem na família, mas se não tiver saúde, um homem muito rico trocaria toda a sua fortuna pela saúde de um pobre. Isso quer dizer que a nossa maior riqueza aqui nesta terra é a saúde. É a saúde. Se você tem saúde, como diz, para que tudo corra bem e bem vá a tua alma. A saúde é em primeiro lugar. Das outras coisas a gente vai atrás. Hoje existem 3 métodos, basicamente 3 métodos, são os principais métodos de tratamento de enfermidades. O primeiro é alopatia. Alopatia é uma palavra que quer dizer, vem do allos, oposto, contrário, allos contrário, patos, doença, contrário à doença. Então, se quer combater, por exemplo, uma febre, se toma um antifebril, um antipirético, que aí vai cortar a reação do calor do corpo e vai abaixar a febre. Então, o método de alopático é o método químico, é o método convencional de tratar a doença, pelo contrário da doença. Um outro método, também antigo, muito antigo, é a homeopatia. Homos, né, quer dizer semelhante, patos, doença, semelhante à doença. A homeopatia é um negócio interessante. Ela tem um recurso que ela não vai na enfermidade, não vai na doença. Ela vai na raiz, na causa da doença. A homeopatia, ela trata o doente, ela leva o seu corpo
a levar o impacto, a se despertar e ele se preparar para enfrentar, para combater a doença. Então, o tratamento homeopático ingera uma planta que num sujeito, uma substância, que num sujeito sadio, em doses elevadas, provocaria uma doença semelhante àquela que a pessoa está sentindo. Essa é a homeopatia, é a cura pelo semelhante. Só que as doses homeopáticas, elas são tão pequenas, vamos dizer que a homeopatia é parecida com uma vacina. Ela desperta o corpo para se autocurar. E por último, a naturopatia. A naturopatia, como o nome já diz, natureza, o que é natural, e patos, doença. Tratar a doença com coisas naturais, com a natureza. Irmão, você é natural. Você é um ser vivo. Vamos evitar as drogas. Vamos evitar o químico. Vamos procurar, como Hipócrates, tratar da nossa alimentação para que ela mantenha o nosso corpo sadio. Você pode ter uma farmácia verde na sua casa, uma farmácia viva. Você pode ter boldo do Brasil. Boldo do Brasil é uma plantinha pequena, pode ser plantada num chachinho, num balde, num pouquinho de terra. Altamente digestivo, pelos seus taninos, pelos seus alcaloides que contém e substâncias estomáquicas que ajudam no processo enzimático da digestão. Você pode ter babosa na sua casa, que pode ser empregada em diversas aplicações, na cura de enfermidades e até em ferimentos, em queda de cabelo. Você pode ter na sua casa um pé de espinheira santa, é um outro remédio para estômago também. Você pode ter o cardo mariano, é um remédio do fígado. Você pode ter o capim-santo na sua casa, o capim-santo é um calmante. Você pode ter a erva cidreira. Erva cidreira, além de cheirosa, gostosa, é um chá saboroso, é um grande remédio. A alfavaca é uma outra plantinha cheirosa também e tem muitos efeitos benéficos. Pode ser usada para temperos de assados, para misturar em assados, e pode-se fazer o chá ou um sumo verde. Se você está com desconforto abdominal, se faz um sumo de alfavaca, crua, bate no liquidificador, passa na peneirinha, toma aquele suco, muito bom para a saúde. A erva de Santa Maria, ela pode ser aplicada em pancadas não dilaceradas, em contusões, é um grande anti-inflamatório, e ela também é vermífuga, erva de Santa Maria, que é o famoso matruz. Então, irmãos, nós somos o que comemos. Se você come um monte de bobagens, se você come um monte de alimentos refinados, de temperos picantes, frituras, gorduras hidrogenadas, gorduras super saturadas, massas refinadas, o seu corpo só tem aquilo para se construir. Agora, se você come crus, se você come saladas, frutas, alimentos vivos, nutracêuticos, esse sim, vai fortalecer o seu corpo, fortalecer o organismo e vai ser um preventivo das enfermidades, né? Existem métodos distintos de se extrair os princípios ativos de uma folha, de uma planta. Quero falar aqui os 3 principais métodos. Primeiro, a infusão. Você sabe o que é uma infusão? Coloque-se água para ferver, pega ali a folha que você quer extrair, os ativos dela. Então, a temperatura tem esta capacidade, este poder. Quando você verte a água fervendo sobre uma folha, abafe e deixe descansar por 5 a 10 minutos. Nutrientes daquela folha, eles são extraídos pela temperatura da água ali. E passa para a água. Você vê que a água vai ficar da cor do ativo, da matéria, da folha, né? Esse é a infusão. O outro método é o decocto, a decocção. A decocção ela é mais usada para raízes, para cascas, para produtos mais duros, né? Então se coloca para ferver junto ali com a água e o produto que você quer extrair o ativo dele, né? E por último é o processo da maceração. A maceração nem precisa de calor.
Você pega ali as folhas verdes, esfrega na mão mesmo. Pode ser na mão. Ou um outro processo, pilar, por exemplo, e se extrai princípios ativos destas plantas. Maceração. Então, ó, decorou? Infusão, decocção e maceração. Você pode pensar, bom, tal planta é bom para isso, tal planta é bom para isso, eu vou fazer uma sopa de plantas, bater tudo no liquidificador e tomar. Então vem a pergunta, é vantajoso misturar várias composições? Às vezes não. Então não se arrisque, procure orientação de um profissional ou em alguma literatura. Há plantas que podem sim, 3 ou 4 ser misturadas, mas há folhas que não. Isso não só na classe dos medicamentos, mas na alimentação também. Nós devemos aprender, irmãos, o ideal é aproveitar um alimento. O seu organismo vai aproveitar melhor. Na próxima refeição você mude para outro. Medicamento, a mesma coisa. Quando fizer um chá de alfavaca, que seja alfavaca. Quando fizer um de boldo, que seja boldo. Além das plantas, existem raízes, batatas, grãos, castanhas, mel e outros óleos medicinais que são nutracêuticos, que podem ser usados na nossa vida, na nossa dietas. Existem muitos grãos, muitas sementinhas riquíssimas, nutritivas, como a linhaça, a chia, gergelim, grão de bico, favas e muitas outras sementes, né? Até as flores são remédios. Hoje existem os florais, né? A natureza é uma verdadeira farmácia que Deus deixou, irmãos. Vamos aproveitar a natureza, vamos aproveitar os seus recursos terapêuticos, nutracêuticos, para mantermos aí uma boa saúde, um bom físico, para melhor servir a Deus e ter uma vida mais sadia. Que Deus abençoe. Nós não queremos aqui ofender ou atacar outros métodos de tratamentos. A medicina natural hoje não é mais chamada medicina preventiva, hoje é chamada de medicina integrativa. Nós estamos aqui para somar, para ajudar. Até a próxima. Agradecemos ao irmão Heleno por apresentar para nós os minutos da saúde e que possamos colocar esses ensinamentos em nossa vida prática. Amém. Chegamos ao momento todo especial do nosso culto, porque neste momento nós iremos juntos estudar a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos neste momento nós vamos estudar a palavra de Deus, nesta manhã de sábado, e vamos falar sobre o tema A Todas as Nações. Queridos, existem muitas nações que precisam ouvir o Evangelho. Você já ouviu falar na janela 1040? São 62 países em que o Evangelho precisa penetrar. É algo que só se conseguirá com o poder do alto. A abrangência, fundamento da missão evangelística, ou seja, o evangelho precisa ser abrangente. Ele precisa alcançar novas fronteiras. O evangelho precisa alcançar novos territórios, novas cidades, novos estados, novos povos. E isso pode começar com você. Você pode fazer da sua casa uma casa
de oração. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a teologia da missão. A teologia da missão está em harmonia com a teologia religiosa, com os princípios da exegese, da hermenêutica, as defesas doutrinárias que se utiliza para levar a mensagem do Evangelho eterno, que estão em harmonia com a palavra de Deus. O evangelista Lucas, que foi um grande médico da igreja primitiva, ele escreveu algo muito importante sobre o maior discipulador da história. O que Lucas escreveu sobre o maior discipulador da história? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, que tem o seu próprio nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, o médico Lucas, o doutor Lucas, em sua carta a Teófilo, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aqui nós vemos que Lucas, ele quis ser bem fiel aos relatos, ao que Jesus fez e ao que Jesus ensinou. Ele não se prendeu apenas aos milagres de Jesus, mas também à teologia de Jesus, que tem o poder de salvar e de resgatar o ser humano. E o início da missão resgate começa onde? O início da missão resgate começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Ali se inicia a missão resgate. E Deus foi o primeiro agente de missão. Por que Deus foi o primeiro agente de missão? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 15. A palavra diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus vai em busca de Adão e Eva. E eles se escondem de Deus, não querem nem ver a cara de Deus. E Deus pergunta: onde estás? E ninguém responde nada. E Deus pergunta: Adão, onde está você? E ele respondeu: tive medo e me escondi entre as folhagens do jardim. Essa é a reação de toda pessoa que quer se esconder de Deus. Algumas pessoas, quando começam a sair da igreja, a se desencaminhar, elas não querem mais receber visitas, elas não querem mais contato com os irmãos, elas fazem igual a Adão, se escondem. E Deus aqui pronuncia algo importante: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus quis mostrar que a partir daquele momento haveria uma inimizade entre o homem e a mulher. Os dois não pensariam mais da mesma forma. E a mesma coisa acontece quando nós aceitamos a Jesus. Começa uma inimizade entre a vida cristã e o mundo. E agora nós encontramos o ser humano. Deus então foi o primeiro agente de missão. E agora nós encontramos o ser humano como agente de missão. Isso mesmo. O ser humano foi o primeiro agente de missão.
O primeiro não, o segundo agente de missão. O primeiro foi Deus. E agora Deus coloca sobre os ombros meus e seu a missão de representá-lo e levar a sua palavra àquelas pessoas que ainda não conhecem o Salvador. No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 26, nós encontramos um fantástico relato. A Bíblia diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É interessante que quando Caim morre, nasce o terceiro filho de Adão, o qual pôs o nome de Sete. Sete teve uma conduta diferente de Caim. Foi alguém que foi um reformador. E o seu filho Enos seguiu os passos do pai, fez uma grande obra de restauração e reforma. Queridos, e agora Deus escolhe um povo como agente de missão. Deuteronômio 7, 6 a 8, a palavra de Deus diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então agora, queridos, quem Deus escolhe como agente de missão? O povo de Israel. O povo de Israel como agente de missão. Então agora não é simplesmente um homem individual, mas Deus escolhe uma igreja, um povo. Então Deus coloca sobre o povo de Israel, os coloca como guardadores, como depositários das verdades da palavra de Deus. E hoje, quem Deus coloca hoje como agente de missão? A todas as nações. Do norte, sul, leste, oeste, da África, do Brasil, da China comunista, de todos os países, Deus tem seus filhos escolhidos como agentes de missão. João Batista foi o precursor de Cristo, ou seja, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Vamos aqui, cada um que está em casa, abrir a sua Bíblia. Esse texto não vamos mostrar na projeção. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro verso. João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Então diz assim. Perdão, não é João, é Marcos. Marcos, capítulo 1. Vamos ver se é Marcos ou Lucas. Marcos mesmo. Então diz assim a palavra. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre.
e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Queridos, João Batista foi o reformador de seu tempo. E ele foi um exemplo em duas coisas: no comer e no vestir. Você já pensou se João fizesse como alguns pregadores fazem por aí? Já pensou se João fosse um líder, ficasse andando de short, sem camisa pelo meio da rua? Que exemplo ele estaria dando? Será que ele seria identificado? Você identifica alguém assim? Eu não consigo identificar. A sua maneira de comer, João Batista era vegetariano. Gafanhoto, que diz aqui, não é o inseto, é uma planta lá no deserto. Os próprios comentaristas bíblicos concordam com isso, que é semelhante ao alfarroba aqui do Brasil. Então, na alimentação e no seu vestuário, ele mostrava que era diferente. E em Mateus 24:14, nós encontramos a finalização da obra. Diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu pergunto, o que a Bíblia quer dizer com o evangelho do reino? Será que existe algum evangelho que não é do reino? Claro que existe. Um evangelho que não leva as pessoas a estudar a Bíblia, não leva as pessoas a estudar a palavra de Deus. Eu conheço uma igreja evangélica que as pessoas nessa igreja não leem a Bíblia. Eles dizem que tudo é revelação. Nada de ler a Bíblia. Não pode ler a Bíblia na igreja. O pregador não pode preparar o sermão porque é tudo revelação. Já pensou? Uma igreja que proíbe de ler a Bíblia. Uma igreja famosa. É o mundo que nós estamos vivendo. E você? De que lado você vai estar? Eu vou ler aqui o último pensamento que diz assim: aqueles que estudarem os métodos de ensino de Cristo e se educarem em lhe seguir o trilho, hão de atrair grande número de pessoas, mantendo sua atenção como Cristo fazia outrora. Mas quando a verdade em seu caráter prático é insistentemente apresentada ao povo, porque o amais, almas se convencerão, porque o Espírito Santo de Deus há de impressionar os corações. Então aqui diz que quando nós seguimos os ensinos de Cristo, apresentando a verdade às almas, muitas almas tomarão sua posição ao lado da verdade. Por que será que muitas almas não estão fazendo isso? É porque de repente eu e você não estamos cumprindo a missão do Mestre, que é pregar o evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça e o Espírito Santo, para que possamos compreender as suas verdades. Amém. Neste momento nós vamos orar por todos os pedidos de oração que chegaram através do nosso chat, e nós vamos entregar neste momento os pedidos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Salvador Jesus, mais uma vez prostrados estamos aos pés do Calvário, gratos pela tua misericórdia e por levares o Evangelho a todas as nações. Ajuda-nos a sermos seus representantes, a cumprirmos a missão. Também te entregamos, Senhor, todos os pedidos que foram feitos no nosso chat. O Senhor conhece o que cada um mais precisa e que possamos confiar nas tuas maravilhosas promessas. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Jesus, meu Redentor. Se me visse outrora nos dias de dor, veria o que Ele é pra mim, veria que Ele é mais que amor, pra sempre meu mais do que o sol e seu fulgor, Ele é muito mais do que já imaginou, mas muito mais que amor. Jesus, meu Redentor, mais do que o sol e seu fulgor, Ele é muito mais do que já imaginou, mas muito mais que amor. Jesus, meu Redentor. Jesus, meu Estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Agradecemos de coração a você que esteve conosco durante toda esta reunião. Que o Espírito Santo possa estar com você, abençoando a sua vida e a vida da sua família. E eu estarei de volta aqui amanhã, domingo, ao vivo, para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tenha um excelente sábado e até amanhã, se Deus quiser.